escolha o presente. Literalmente, o tempo e o presente quer dizer a dádiva que Deus te dá agora. Tem coisa que Deus, Ele tirou de você, Ele te livrou, Ele te promoveu. Quando Ele te tirou, ele mudou a circunstância. Parecia naquele tempo que Ele estava tirando de você, mas na verdade Ele estava promovendo você. José passou por péssimos momentos na saída de Canaã vindo para o Egito. Mas você não vê o José em nenhum momento falando que ele não teria vivido aquilo. Dê condições de Deus colocar coisa grande na sua mão mesmo. Mas quem está pegado, preso às coisas pequenas, não pega as grandes, não vive as grandes. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por esse dia, por essa oportunidade, um portal que nós temos logo pela manhã e que eu agradeço por ver assim, por enxergar, por entender e por receber assim. Porque tem aqueles que não enxergam, tem aqueles que não entendem e tem aqueles que não recebem. E eu oro, porque a cada dia que nós ouvimos a Tua palavra, nós avançamos um pouco mais, tanto na nossa visão, na nossa percepção, como também, meu Deus, na nossa humildade em receber o que vem do Senhor. Porque não há nada tão bom, não há nada tão significante, não há nada tão relevante como o que vem do Senhor. Como que o Senhor entrega para nós. Eu peço que a Tua unção seja derramada sobre cada um de nós, começando por mim, para que a palavra derrama sobre o louvor, derrama sobre cada pessoa que faz parte, tanto deste culto como dessa transmissão, para que tudo aquilo que nós nos dispusemos a fazer, seja feito não apenas com excelência, que isso existe nessa terra, neste mundo, mas que seja feito com unção, meu Deus. Que a Tua unção, ela chegue até cada pessoa, seja no que elas vão ver, no que elas vão ouvir, no que elas vão receber, meu Pai, no que elas vão ter de respostas. Eu oro para que a Tua unção toque, para que a Tua unção impacte, para que a Tua unção ela constranja até mesmo, e que a Tua unção leve pessoas a mudarem, a viverem transformações, a viverem curas, a viverem restaurações. Que o Senhor responda às nossas orações, que sejamos, meu Deus, ouvidos, atendidos e abençoados. Eu consagro ao Senhor esse dia, eu consagro ao Senhor esse culto. Eu consagro, meu Deus, por meio dele, a vida de cada pessoa que faz parte dele. E eu peço que essa unção que nós estamos falando, declarando, que ela seja derramada sobre cada um de nós. E que por meio de nós, meu Deus, ela chegue até outras pessoas e lugares. Eu peço que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho para o melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Eu espero
quero, eu creio, eu torço por isso, para que você que estava ontem no culto das 7 já tenha feito aquela experiência, né? Claro, principalmente hoje. Então, hoje, nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que estão com Jesus, né? E não vão mais decepcioná-lo, né? Desde o momento que ouviram a palavra ontem, pediram perdão, voltaram atrás, viram que não vale a pena o egoísmo, não vale a pena, né, se apegar a algumas coisas e ficar, às vezes, voltando em alguns assuntos, levando a mente para baixo, né, em vez de levar para cima. Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas da terra. Tem gente que fica voltando ali, remoendo e pensando, mas isso aqui, mas por que assim? Por que foi de tal maneira? Isso aqui não foi bom bastante, eu não gostei. Aceitando os ataques de Amaleque, permitindo sentimentos conduzir a sua vida. Então, eu acredito que hoje já não tem mais. Hoje tem gente que já acordou, nem falou obrigado, já disse aleluia, louvado seja o Senhor, né? Já quando abriu os olhos e viu o horário, já aleluia. Que Deus seja louvado. Olhou para o cônjuge, alguns levantaram, foram lá, já viram os filhos. Senhor, obrigado. Minha família. E aí aqueles que cada um tem seu ritual, né? Aqui, por exemplo, está calor, mas aqueles que tiveram dificuldade lá no Brasil para levantar por conta do frio, Senhor, mas obrigado, né? Eu tenho um teto, eu estou debaixo de um teto, eu tenho um cobertor, tenho um aquecedor, talvez é o caso. Tem aqui edredons, olha aqui, minha cama está até alta, de tanta, né, estrutura que tem aqui de coisas. Tem uma roupa limpa para vestir, tenho água para tomar banho, tenho um trabalho para fazer, tem um culto para assistir, glória a Deus, tem uma igreja para ir. Já pensou se você estivesse num lugar onde não tivesse igreja, não tivesse internet? Você sabe que existem dois mundos, né? Aqui no Ocidente, a gente tem um mundo. Você tem acesso à internet, a gente pode estar pregando aqui nos Estados Unidos, você está assistindo aí no Brasil. Óbvio, sem contar aqui o próprio culto que acontece. Mas se você quiser sintonizar, participar, mandar sua mensagem, concordar, quiser ir na igreja agora, não, eu quero ir para a igreja agora. Sair da sua casa aí, o templo está aberto com o culto acontecendo. Você tem as opções. Tem lugar que você não tem. As igrejas que você tem, como na China, por exemplo, são igrejas que não vão ter cultos. E quando você for lá no dia já pré-agendado, pré-determinado para assistir um culto, não é a palavra do Senhor que vai ser pregada, mas é a palavra deste Deus, o Deus Altíssimo, bem diluída e que passou pelo crivo do Partido Comunista da China, que aquela pode ser pregada. Então, é mais uma igreja ornamental do que uma igreja. Quem vai para esse culto? Quem que vai? Eu me pergunto, quem é que vai assistir o culto? Só quem quer meio que dizer para o partido, eu sou cristão, mas sou um cristão aqui, viu, debaixo da igreja. Acho que
Eu imagino. Logo que a gente chegou aqui, a gente falou, né, com um pastor ele é aquele país que tem ali embaixo da China, Taiwan. E ele falou, né, que essas igrejas que tem lá, as igrejas que ficam abertas, as que são públicas, que todo mundo sabe onde é, evangélicas, cristãs, no caso, que são igrejas meio que, se a pessoa está com um problema e o governo está desconfiado dela, o governo lá também tem acesso a tudo, né? Reconhece você pelo rosto na rua, com as câmeras que tem lá, enfim. A pessoa meio que ela vai nessa igreja como uma forma dela, não porque ela quer, ela está se alimentando da palavra, está ouvindo em alguma dessas igrejas chamadas igrejas de porão, são igrejas clandestinas, igrejas que não são divulgadas, né? A comunicação é bem restrita para as pessoas não serem descobertas, mas aí se começa a ter uma desconfiança, é onde você vê essas pessoas indo, né? A pessoa sai na rua, né? Olha para todas as câmeras, e, ó, sou eu que estou passando, viu? Me acompanha, para ver que ela foi naquela igreja pública, para que por um tempo ela não fique mais na mira, né, do governo. Então, olha que bênção. A gente aqui, 6 da manhã, 7 da manhã no Brasil, você pode, a sua internet. A internet é sua. Você assiste o que você quer. Tem gente que já está se acabando. Tem gente que está possessa já. Está vendo imagens terríveis, imagens de morte. Tem gente que está vendo pornografia na internet. Mas tem gente que está ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E aí, como eu disse ontem, ainda sugeri, lembre, coloque Jesus com você. Óbvio que agora você está com Jesus aí do lado. Está ouvindo a palavra. Está num culto. Está aí, saiu de casa, veio para a igreja. Ou está aí, né, na disciplina. Se está indo para o trabalho, podia estar ouvindo notícia. Podia estar ouvindo aí um monte de coisas. Música gospel, música secular, mas tá aí, quero ouvir a palavra, quero começar meu dia já com uma direção da palavra de Deus para eu seguir. Muito bom. Isso já é uma decisão que você está tomando, do que você quer para a sua vida. E eu peço, como, né, Paulo fala ainda lá em Romanos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, né? Então eu peço que você mantenha a tua mente nisso. Mantenha a tua mente. Olha, essa semana a gente teve o culto de domingo, que ontem ainda tinha gente que não tinha assistido. Culto do início. Teve o culto depois, o normal. E depois teve o encerramento, que foi até mais longo ainda do que já costuma ser. Então você tem palavras para assistir, para ouvir, para refletir nelas. De repente, aquela palavra do encerramento que você já estava um pouquinho mais cansado e não estava com toda aquela atenção para ouvir, para refletir sobre ela. Vai lá, pega de novo, coloca para ouvir. Está andando no carro? Eu faço isso. Quando eu sei que eu vou andar mais que 10 minutos, eu ponho ali um dos cultos da semana e eu vou ouvindo a palavra. Vou meditando. Sempre tem alguma coisa
Sempre tem alguma coisa que você ouve ali que não tinha sido como da primeira vez. Opa, isso aqui na hora não me veio assim. Isso aqui na hora não foi dessa forma que eu recebi, que eu peguei. Então, vou pegar agora, vou receber isso agora dessa maneira, vou dar condições a Deus. Porque o tempo, nós precisamos, a Bispa falou sobre isso, né? Que nós precisamos ter aquele espírito de discernir o tempo daqueles 200 homens da tribo de Issacar. Nós precisamos ter essa capacidade de identificação. Tem tempo que é para uma coisa, tem tempo que não é para aquilo. É o que eu falo, às vezes eu vejo pessoas que estão diante de situações na vida que já viveram. E aí é onde eu falo que você precisa ter Jesus com você em tudo, porque tem coisa que você já viveu, foi uma experiência, naquele tempo que você viveu, foi a experiência que Deus tinha com você, aquela era a vontade de Deus, aquele era o tempo de Deus daquilo para você. O tempo de Deus com aquela situação, o tempo de Deus com aquela pessoa, o tempo de Deus naquele lugar. Maravilha. E aí a gente não pode viver naquele versículo que diz, se vocês acharem, coloca ele aí para mim. Esse versículo eu sempre gosto dele. Como os dias de antes eram melhores do que os atuais. Aquela pessoa que vive, sabe, naquele saudosismo. Não, porque em tal época era melhor, porque em tal época era melhor. Por isso que tem gente que está voltando agora. Né? Eu não vou nem entrar, que aí seria um assunto até para os valentes, já falei isso aqui. A quantidade de coisas que está relançando, a quantidade, é isso mesmo. Ó, estamos indo bem, hein? Vai ser assim até o fim da semana. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma afirmação disfarçada de uma pergunta para alguém concordar. Concorda? Não é uma pergunta. Ó, não diga, por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Não é uma pergunta. É uma pergunta, mas não é uma pergunta. É uma afirmação, né? Por que foram melhores? Você já está dizendo que foi melhor. Então, alguns vão dizer, mas foram. Então, se você ficar preso a isso e pensando assim, você está estabelecendo um padrão de vida, seja mental, emocional, físico, de que bom é só aquilo que aconteceu. Aí na NVT está assim, não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Não é sábio você ficar ali olhando para trás. Daí vem aquelas pessoas que ainda, né, tem homem. Eu lembro que lá em São Paulo, acho que no Anália Franco, estou falando no Anália Franco, não estou nem falando em shopping da Zona Sul, que é aqueles shoppings que aí você pode dobrar o valor das coisas, né? Uma vez eu fui comprar um presente para um dos meninos, eu não lembro qual deles que era. Mas sabe aquele aniversário que você, na verdade, vos digo que eu esqueci. E esqueci do aniversário. Aí, de repente,
tinha um grupo ali, né, que a gente tinha, que chamava Grupo do Almoço. E aí, eu não lembro quem foi, se foi a Iana que mandou mensagem, daqui a pouco o almoço vai estar na mesa, tal, vamos cantar parabéns pro fulano, tal. Eu falei, poxa vida, meu Deus, esqueci. E peguei assim, fui correndo no shopping. E quem é de São Paulo pode ir lá e ver. Não sei se até hoje, se aguentou, né? Não sei se aguentou. Isso deve ter uns 2, 3 anos. Aí eu chego na loja, aliás, fui no shopping, fui procurar um brinquedo, né? Que eu imaginei que ele gostava, que eu tinha ouvido falar que ele gostava. Aí fui numa loja bem conhecida, não achei e tal. Aí fui numa outra loja, eram brinquedos mais que eram inferiores. Aí entrei nessa loja. A hora que eu passei na frente dessa loja, eu olhei assim, mas por quê, eu me identifiquei mais com a loja, né? Eu vi ali uns brinquedos, falei, opa, essa aqui. A hora que eu entrei na loja, falei assim, vi um brinquedo, falei, quanto tá esse brinquedo aqui? A hora que o vendedor me falou o preço, falei, não, peraí, tá errado isso aí. Primeiro que devia ter preço aqui, né? Não tem. Ele, não, mas aí solicita, tal, que aqui a gente só trabalha com itens colecionáveis, são itens de série limitada. A gente não trabalha, então a tabela muda, né? E às vezes só tem um, tem dois, tem poucos. Falei, mas é assim, não é? Muito? Ele falou, não. Falei, inclusive, nosso público não é. Ele falou, o senhor está comprando para você? Eu falei, não, claro. Quase que eu fiquei ofendido. Falei, que isso, rapaz? Ô louco, né? Falei, não, comprando pro meu sobrinho. Acha? Eu fazer um negócio aqui? Ele falou, não, que o nosso público... Aí foi onde eu entendi, né? O nosso público é adulto. O nosso público é adulto, a gente não vende para criança. A pessoa até pode comprar, né? Tanto que o rapaz que veio me atender, ele estava atendendo um adulto mesmo, não estava atendendo não foi aquela vendedora, né? Que, ai, papai, sabe, que é para o seu filho, para o seu sobrinho. E eu falei, você está falando que isso tudo aqui é para adulto? Ele falou, você é adulto. O nosso público é adulto. Falei, tem gente que acaba comprando para o filho também, né? Mas o nosso foco é adulto. Eu falei, é mesmo, né? Sim, e eu falei, mas e vai bem o negócio? Ele falou, sim, vai bem, sempre tem. E realmente eu dei uma olhada em volta assim, por exemplo, é verdade que eu não vi uma mulher na loja. E geralmente loja de brinquedo tem mulher. O que quer dizer? Está comprando para o filho, né? Está comprando para o sobrinho, está comprando para a filha. Isso é uma das coisas. A quantidade de gente que joga videogame. Ah, não, jogar videogame hoje tem gente milionária. Realmente, a maioria não é milionário. Principalmente a maioria dos homens nessa fase da vida, né? Vamos falar, mais de 30. Não. Jogar videogame é uma idade para você falar que passou da hora, mais de 20. Não é mais de 30, não. Mas, não. Mais de 17. Passou de 17, aí, como se diz, já tem que tirar carta, vai, né, trabalhar, vai fazer alguma coisa com as mãos, vai ganhar dinheiro. Não dá mais para viver no jogo, jogando, né? Sabe, no mundo virtual. A gente já tem tanta coisa virtual na mão no celular, você tem acesso, internet, né, YouTube, que você está vendo coisas. Então, tem gente que não sai desse tipo de passado. Sabe, tem que voltar àquela fase. Você vê que até as coisas, né, agora estão trazendo de volta do passado. A gente agora que fica sabendo, não sei há quanto tempo que estourou esse negócio no Brasil aí do morango do amor, mas você vê que remete a coisas
bem antigas, né? Que no caso, para quem é desse tempo, da maçã do amor, né? Que você ia naquelas quermesses, né? Que você comprava aquela maçã, se era criança, estava com dente mole, já fazia duas coisas ao mesmo tempo, né? Já o dente mole caía, já dava passagem para o dente permanente, e dependendo da pessoa também que não era criança, ali já, como se diz, já dava um lucro para o dentista. E tem as roupas que as pessoas voltam a usar, mas até aí a gente vai falar de dinheiro, né? Você está comprando uma coisa, mas e quando é um relacionamento? Sabe, uma vez uma pessoa perguntou assim para mim: olha, eu ando olhando, né? Eu entro no Facebook e eu entro no perfil de um ex que eu tive há 30 anos atrás, eu olho, sabe, as postagens dele, eu olho as fotos dele e tal, mas não penso tal. É pecado? Falei, sim. Não segundo a minha visão, segundo Jesus. A pessoa, não, mas eu não fico pensando em cenas obscenas tal. Eu falei, mas está olhando para quê? Para que você está olhando? Para que você está ali? O que você está alimentando? Você não vai ver uma coisa dessa apenas para saber se a pessoa está com saúde, né? Para interceder pela pessoa. Espera aí, deixa eu interceder pela salvação dessa pessoa. Não é. Então, tem coisas que, se querer trazer lá de trás para agora, se Deus não tem, se Deus não manteve, se Deus não estabeleceu, se Deus não colocou, deixa no passado. É pessoa, é lugar, são coisas que são do passado. Sabe, coisas que já passou o tempo, passou a fase, passou aquilo ser bom, tem coisas que foram boas, teve o ciclo perfeito. O que é o ciclo perfeito? Começo, meio e fim. Inclusive, pais, você tem que entender o ciclo dos seus filhos. A fase que você tinha o seu bebê, se tornou uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, casou. Agora ele é o pai de família. Agora ela é a mãe de família. Não é mais o seu bebê. Não é mais ali a sua coisinha fofinha. Tem que deixar a pessoa viver, enfrentar os desafios, passar pelo que ela tem que passar. Óbvio que você, como pai, você orienta, você aconselha, mas quando a gente dá um conselho para um filho e o filho não segue, a gente precisa deixar o filho viver as consequências, porque mostra que há alguma falha ali na percepção e ele precisa aprender. Se ele não aprendeu de forma auditiva, né, que seria a forma, uma cognição melhor, então que ele aprenda de forma sensitiva, que ele sinta ou na pele, ou no bolso, ou que ele perca aquele tempo, né, tendo que refazer algo, tendo que fazer de novo, tendo que enfrentar coisas que não seriam necessárias para então aprender aquela lição. A gente precisa respeitar o tempo das coisas e viver no presente. É importante que pessoas saiam do passado para onde elas voltaram. Sabe, gente que está atrás aí muito de lugar que já morou. Ah, não, mas eu estou num lugar que olha, era assim, de tal maneira. Eu falava isso ontem ainda com a Ana.
tem coisa que se a gente não sai, e olha que às vezes aquilo até é bom, por um lado. Aquilo tem um lado que ele é até cômodo. Ele é até cômodo. Você vai falar assim, você está até ganhando. Mas você percebe, a gente precisa ter essa sensibilidade na vida. Porque senão a gente não cresce. Por exemplo, eu tive uma fase aqui, cheguei, né, quando você chega aqui, não sei em outros países, mas existe um negócio aqui burocrático. Quando alguém te fala assim, ó, o problema do Brasil é a burocracia. O Brasil é um país burocrático. Muita coisa, muita documentação, taxa, você tem que entender de imposto, ok, certo. Mas se alguém te falar em algum momento que aqui é menos burocrático, é porque não viveu aqui. A pessoa pode ter viajado para cá, pode ter feito um negócio aqui, a pessoa pode ter vindo fazer turismo aqui. E a pessoa pode até ter um parente aqui, um amigo aqui, conversar com a pessoa. Mas tem coisa que é quem vive que vai saber, né? Tem coisa que eu vivo aqui e não sei ainda, porque eu não vivi ainda. Então, eu vou falar do que eu ouvi. Tem coisa que eu já vivi, posso falar porque eu vivi. Então, no geral, eu diria que empata. Tem coisa que aqui é menos burocrática no Brasil, especificamente. Tem coisa que é especificamente. E tem coisa aqui que ela é mais rápida para você fazer, mas bem mais burocrática no sentido de você lidar com o governo. Então, eu diria que empata. Eu não falo que um é mais burocrático que o outro. Eu acho que são formas diferentes de ser burocrático. Então, devido a isso, quando a gente chegou aqui, eu falei, a Iana, a Linda chegou aqui, deu um prazo, você tem uma lei aqui. A Linda podia ficar sem estudar até agora, que vai começar as aulas. Ela podia ficar sem estudar até agora, agosto. Você vai falar por quê? Porque ela saiu de uma série que ela completou no Brasil. Então, ela iria começar a nova série agora. Podia. Mas, de acordo com leis daqui, ela não podia passar um período de tempo aqui sem estudar. Então, a gente pensou, analisou, né, e pensou, tudo, tá bom, vamos colocar ela na escola então, mesmo que ela vai ficar só 3 meses nessa série. Mas aí tem adaptação, ajuda, tal. Enfim, aí teve a burocracia, que é uma beleza, vamos falar assim. E você pega, vai e consegue. Você consegue superar isso. Você vai atrás, você corre atrás. Inclusive, fica essa lição para todo mundo. Tem uma burocracia. Mas você pega aquilo, você fala, eu vou resolver. Ah, isso aqui é difícil, isso aqui não está aqui, está em tal lugar, é longe, depende de documento, eu vou atrás, vou resolver. Então, quem tiver questões com burocracia aqui, já pega isso. Você pegar ali, ó, tem que traduzir, tem que entender, mas dá para resolver. Resolvemos, colocamos ela numa escola. Mas aí o endereço foi o endereço da igreja, né, que era, naquele momento, a situação que a gente estava. E foi a escola mais próxima da igreja, que, sinceramente, foi uma bênção. Essa foi uma das bênçãos que Deus, Ele deu, Ele entregou para a minha família nesse período até aqui. Assim, eu poderia fazer um memorial só falando das coisas que, até dos problemas que aconteceram por meio dessa escola, que eles acabaram,
né, ajudando, assim. Opa, isso aqui é assim, isso aqui você tem que lidar, tem coisa que te levanta. Por isso que eu estou falando, ó, presta atenção para você pegar essa mensagem. Então, às vezes, eu tenho que contextualizar para você entender. Então, quando eu entrei na escola, quando a Linda entrou na escola, falei, eu entrei porque eu que dei entrada, eu fiz a documentação toda, eu não entendia, não sabia de muita coisa. Eu não, né, e tem muita coisa que quem ainda não domina o idioma, você acaba absorvendo sem saber que você está absorvendo. Você acaba pegando sem saber que pegou. Foi isso que aconteceu, que você vai entender. Mas a escola foi uma bênção. Ela foi assim, muito bem acolhida. Eu abençoo especificamente 2 pessoas nessa escola. Teve uma que eu já chamei de anjo já. Eu falei, essa mulher é um anjo. Teve uma lá que ela é um anjo. Ontem ainda a gente falou com ela, agradeci muito ela. Espero que ela tenha entendido tudo que eu falei para ela, né, da maneira que eu falei para ela em inglês. Que você vê que Deus coloca no caminho. A professora foi uma bênção, tal. Mas olha o que aconteceu. Devido à maneira que eu preenchi os documentos e tudo 100% verdade e tal, a Linda entrou na escola numa espécie de uma forma de assistencialismo. Então, ó, veja, a escola é uma bênção. E a escola é próxima da igreja. Tanto que até dias atrás eu não ia tirá-la da escola, não ia trocar ela de escola. E ela entrou na escola e foi muito bem acolhida, foi muito bem recebida. Eu vou para a escola me doa mochila, material. Aí eu vou perguntar, eu vejo que na escola aqui, nem toda escola tem uniforme, a dela tinha. No caso, uniforme de cor. Quando eu vou perguntar do uniforme, eu ganho uniforme. Ganhei camiseta, ganhei calça. E fui ganhando. Depois, a professora, de tempo em tempo, enviava algumas coisas para ela. Né? Eu achei uma gentileza, né? Recebi muito bem, aí aquilo começou a continuar. Eu perguntava para ela, filha, mas de novo a professora te deu isso? Deu. E ela chegava, geralmente, nas sextas-feiras, ela chegava em casa. Até que um dia eu falei, opa, isso aqui não tá me parecendo normal, né? Eu falei, todas as crianças também recebem isso? Ela, não. Falei, quantas que recebem isso? Já teve vezes que foi só eu, teve vezes que fui eu e tal pessoa, ok. E aí, no final agora do ano letivo, que ela recebeu uma, digamos assim, uma bolsa da colônia de férias. E aí eu fui peraí, eu tava desconfiando. Falei, peraí, que tá, né? Isso aqui não é desse jeito. Fui lá, me informei, tive a certeza. Não. Ela vai receber, ela vai, né, já começando outro ano, ia ter de novo, tal. Aí alguns vão pensar assim, nossa, que bênção, maravilha. Amém. Uma bênção. Só que tudo o que ela está recebendo, tudo, eu não preciso, como ela está recebendo. Ou seja, eu posso pagar, eu posso comprar, e não é algo assim que se eu comprar, meu Deus, vai ser uma coisa que vai me
vai me lesar, vai me prejudicar, isso aqui vai tirar de mim. Vou te dar um exemplo. Lá na pandemia, no Bolsonaro, não tinha um negócio ali que você entrava, você recebia um... Como é que chamava o negócio ali? Que teve lá na pandemia no Brasil, lá que você recebia um Pix lá, não tinha um negócio que você recebia um Pix? Eu esqueci o nome agora, não é o Bolsa Família, mas tinha um negócio ali. Enfim. Qualquer pessoa na nossa condição, por exemplo, a minha, que eu não tenho registro, não tenho, estou pregando, vivo para a obra da obra, o Auxílio Brasil, é isso aí. Era 600 conto. Pergunta para mim, R$600 para mim é dinheiro? Sim, é dinheiro. Não é $600 não. R$600 para mim ainda é dinheiro. É dinheiro. Eu podia ter me cadastrado ali, na época da pandemia. Podia ou não podia? Podia. Tudo que estava escrito ali eu me enquadrava. Mas não. A visão que eu tive foi a mesma. Espera aí. Estão fazendo, estão dando, tal. Só que tem duas situações aí. Primeiro, a verdade. Uma coisa é você receber doações. Alguém quer doar algo para você. Você pode estar aí, alguém chegar e falar assim, ó, quero te abençoar com um carro. É uma coisa. Outra coisa é alguém te dar algo porque acredita e porque a mensagem que você mostra é que você necessita. E você, sabendo que tem essa imagem, você mantém essa imagem. Esse foi o primeiro caso que aconteceu. Quando eu entendi o que estava acontecendo, quando eu tive certeza, eu comecei a desconfiar. Eu fui saber, não tive a confirmação, mas quando eu tive, falei, opa, não é isso que eu não posso passar isso para ela. Eu não quero isso para ela, eu não quero que ela viva na sobra. Eu não quero que ela viva na sobra. O que é a sobra? Alguém me dá, alguém me entrega. Eu vou ser porque alguém me entrega, alguém facilita para mim. Alguém sempre vai me colocar nessa sobra. Não, eu quero que ela, na falta, ela busque. Espera aí. O que a gente está ouvindo? Que a gente tem que se apresentar onde? Em que lugar? Que a gente tem que se apresentar? No altar do... Falei, espera aí. Essa é a palavra que eu preciso para sair desse lugar. A escola é boa, aqui para nós aqui ela é próxima. A outra não é longe, é boa também. Não conheço, é novo, é incerto. Mas para mim a principal coisa que pesou, tanto que a própria Linda não queria sair da escola. Porque as pessoas já conhecem, já sabe, tem já uma familiaridade, já está, né, cômodo já. Mas eu pensei, não, eu não posso folgar com isso, não pode ser uma coisa normal para mim, porque enquanto eu não sabia, não tinha essa confirmação, ok, agora eu tenho. Então, eu não sou essa pessoa, eu não vou viver dessa forma, e como disse Davi, eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Ah, mas você não está oferecendo para Deus. Claro que eu estou oferecendo para Deus. O que está escrito em Romanos 12, 1 e 2? O que está escrito? Vamos ler agora essa passagem para finalizar a palavra com a visão desse exemplo que eu te dei.
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, Deus pode fazer mais. Ninguém pode fazer como Deus. Então, se tem uma coisa que eu sei que a igreja não cultiva, é esse modo de vida assistencialista. A igreja, por exemplo, ajuda pessoas. Mas tem um tempo, a pessoa precisa ter aquela visão de que ela pode. É igual a música, meu Deus pode, então eu também posso. Deus pode, então eu posso também. Deus tudo pode, eu tudo posso também. E a mensagem que está sendo passada? E a criança que está ali vendo, aprendendo? Não, isso aqui é assim, eu pago. Eu posso, Deus me abençoou. Deus me deu visão. Não, isso aqui eu posso ir lá e conseguir, eu vou lá e consigo. Não é alguém que tem que dar para mim, criar uma cota para que eu consiga entrar, alguém tem que aliviar para mim, para eu poder realizar. Não, eu posso. Deus me fez um ser capaz, perfeito. Deus me deu condição. Tem coisas que eu não vou conseguir da primeira, mas eu vou fazer 1, 2, 3 vezes até aquilo ficar bom. E ao tempo. Eu já tive o tempo, que isso para mim foi necessário. Eu já tive. E um tempo que isso seria até... tem que ser esperto, já que está aí oferecendo, já que está dando, hoje não. Não. Deus me deu condições, eu posso fazer, eu posso suprir. Nós temos uma mentalidade, em 2023 ainda eu lembro, essa é uma palavra que ela é muito fresca na minha mente. E eu lembro que Deus falou assim, que tudo que a gente pode ser um girê na vida, ser um provedor na vida, começando da própria vida, sabe? Você ser o provedor da tua vida, o que eu como, o que eu faço, por onde eu ando, o que eu vou ser. Mas eu posso ser de mais alguém, da minha família, de um amigo, do meu vizinho, eu estou na minha empresa, eu posso fazer as coisas. Quantas pessoas que tiveram a fé, a atitude de fé, o passo de fé, de agirem como um girê na casa de Deus. De pegar, esse mês eu vou ser o governador distrital desta igreja que eu faço parte. Este mês eu vou suprir todas as necessidades. E isso, quem fez isso não fez porque eu vou fazer e Deus vai me dar mais. Não, quem faz isso não faz com essa mentalidade. Quem faz isso faz porque já vê o quanto Deus está fazendo e agora pode fazer. Então, tem coisas que eu já dependi. Eu já vi como vantagem. Sabe, aquela vantagem, olha isso aqui, eu tiro daqui, não, porque isso aqui eu recebo, porque isso aqui eu não pago. Ok, hoje eu tenho outra visão. E a Bíblia diz assim, vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. Então, uma coisa você está vendo, de repente, aquilo foi bênção para mim, foi uma bênção. Não isso, o conjunto foi uma bênção. Mas a partir do momento que eu percebo que não é essa vida que Deus já fez, que Deus já me colocou, se eu continuo, não. Aquilo não vai ser bênção na minha vida. Aquilo vai amarrar outras coisas na minha vida.
Porque como que eu posso estar falando para Deus, Senhor, faz isso, coloca coisa grande nas minhas mãos, Senhor, me expanda a minha mente, sendo que Deus mostra, isso aqui eu estou falando para você levar para a sua vida em cada área, o que você já entendeu e que você não agiu de acordo com o que você entendeu, você não é o diabo, não é a crise, não é uma situação, não é uma pessoa difícil, você amarra a tua vida. Você amarra. Quando você sabe que uma coisa, é o que eu falo, por exemplo, eu tenho muito cuidado quando Deus toca no meu coração e fala, faz isso aqui. O que tem a ver com o material, por exemplo, Deus dá uma direção para você dar uma oferta, Deus dá uma direção, por exemplo, para você fazer tal coisa, ó, você vai pagar isso aqui. E aquilo às vezes passa. Eu penso, se eu deixar, vamos lembrar, que dia que foi que a Bíblia falou isso? Foi sexta-feira que ela falou? Do pastor Diego? Do bispo Diego? Hã? Foi ou não foi? Vocês viram aquela cena? Quem viu essa cena aqui? Todo mundo aqui estava atento na hora ou não? Hã? Ó, eu não vou viver isso não. Aquilo, inclusive, me ajudou até a certeza, buscar, deixa eu ver se é isso mesmo, tal. Então, atualmente, no meu caso, essa era uma situação que não correspondia ao que eu sabia. Mas eu tenho falado para Deus, Senhor, se tiver qualquer outra coisa na minha vida que não corresponda ao que eu já sei, me incomoda. Assim, faz eu tropeçar naquilo para eu perceber. Que tem coisa que às vezes você quase tropeça naquilo, né? Você tem que tropeçar porque você não viu, e aí você esbarra, opa, o que é isso aqui? E aí então você pega, opa, vou tratar isso, vou lidar com isso, vou entregar isso, para que Deus me abençoe. Tem coisa que às vezes a gente não está vendo. Então, que a palavra fale, que a mensagem fale, que alguém seja usado para falar, e quando alguém vem e fala, a gente precisa ter abertura. Ó, deixa eu ouvir, deixa eu me abrir para isso, para que Deus possa me abençoar, para que Deus possa me usar. Então, seja o que for na sua vida, viva esse tempo. Não volta. Não pega. Tem coisa que foi boa, sabe? Foi bom enquanto durou. E, de repente, nem foi tão bom assim. Tem coisa que, quando a gente estava vivendo, não era bom, mas a gente vendia a imagem. E aí, o maior erro que você pode cometer, pior do que aquele, é agora tentar requentar isso. Porque algumas pessoas que ouviram você falando, vêm e falam, porque aquele tempo aí você vem e pega, porque foi... Sabe, fica quieto. Quando alguém vier te falar de um tempo que você sabe que não foi tudo aquilo, não fica alimentando aquilo. Né, fulano, porque você lembra, é isso, porque foi assim. Não, fica quieto, não foi tão bom assim, não. Não foi tudo isso, não. Não, mas porque na época a minha cabeça, a minha mentalidade, meu espírito, tudo era baixo. Hoje não. Hoje eu tenho outra visão, outra mentalidade, eu tenho outro espírito, graças a Deus. O que é bom em mim hoje é o espírito. Então, com o espírito que eu tenho hoje, aquilo ali ficou no passado e vai continuar no passado. Como diria o Eliseu quando falaram lá do Elias, não vamos falar disso. Vamos falar como se diz, vamos falar de TechPix, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do que vem pela frente, vamos falar daquilo que Deus tem para nós, vamos falar das novidades de Deus. Tem coisa que você lá atrás você mentiu, você sabe, você falou e as pessoas acreditaram, elas viam você falar com a boca cheia, e talvez tem gente daquele tempo que quando cruza a tua vida, fulano, em aquela época tal, não quero lembrar. Porque aquele lugar passou. Ou pior, né, quando você tem uma outra situação, alguém chega e fala, e a fulana? E o fulano? Fulano morreu com o meu passado. Acabou. Eu estou em 2025, especificamente em agosto
de Deus, né? Agosto de 2025. Se você está lá em tal mês de tal ano, eu não estou lá. Eu estou aqui. Eu sou essa pessoa. Essa é a minha vida. Graças a Deus, essa é a minha mente e essas são as minhas escolhas para agora. Eu não escolho o passado, eu escolho o presente. Escolha o presente. Literalmente, o tempo e o presente quer dizer a dádiva que Deus te dá agora. Tem coisa que Deus, Ele tirou de você, Ele te livrou. Ele te promoveu. Quando Ele te tirou, Ele mudou a circunstância. Parecia naquele tempo que Ele estava tirando de você. Mas, na verdade, Ele estava promovendo você. José passou por péssimos momentos na saída de Canaã vindo para o Egito. Mas você não vê o José em nenhum momento falando que ele não teria vivido aquilo. Foi dificílimo, terrível, mas ele nunca reclamou. Porque até quando os irmãos, não, porque agora o que a gente fez nos perdoa. Meus irmãos, não foi vocês, foi Deus. Então, fiquem em paz. Eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Isso para mim é passado. Não importa. Ficou lá atrás. Olha o meu presente, olha a minha vida, olha onde Deus me colocou. Deus me guardou, Deus me livrou, Deus me poupou. Não tem. Isso está em vocês, não está em mim. Não partiu de José. José não falou daquilo. José não usou aquilo para prejudicar ninguém. José vivia o presente, a gente tem que ter essa mentalidade. Então, em cada área da sua vida, mental, tem coisa que não é mais para a tua mente. É emocional, não repita, sabe? Você já está liberto, tem coisa que não cabe mais, você pesar a vida de alguém, usar isso para que alguém se sinta menos, para culpar alguém. Em termos de relacionamentos, tem coisa que já foi, já era, já deu, sabe, passou, acabou, morreu, não é mais desse tempo. Materialmente, assuma, ocupe o lugar que você tem falado com Deus, que você quer, que você crê, que você está. Tem lugares que nós não chegamos ainda, mas precisamos chegar aqui primeiro. Precisamos chegar aqui. E então vamos chegar materialmente também. Tem gente que só vai chegar a alguns lugares materiais quando sair de outros. Tem coisa que você precisa soltar para Deus ver tua mão livre e colocar na tua mão. Se você quiser ficar segurando tudo, não tem lugar para Ele colocar nada mais na sua mão. Libera a mão para Deus poder colocar coisas novas. Solta alguma coisa. Se desprenda, dê condições, e às vezes condições é dar lugar, é dar material, é dar espaço para Deus. Senhor, eu estou soltando isso, eu estou tirando isso, eu estou mudando isso, porque quer dizer, eu não vou ficar nessa vida, nessa condição. O exemplo da escola, eu creio que ele é um exemplo que muita gente precisa refletir. Alguns, inclusive, literalmente. Se você é um filho de Deus, Deus tem muito mais para você do que uma assistência governamental que de repente você está usando disso aí para, sabe, às vezes você vê um vídeo na internet, alguém, porque eu pego isso, eu faço assim, porque... Como se diz, né? Deus é mais. Deus tem muito mais. Cresça. Dê condições de Deus colocar coisa grande na sua mão mesmo. Mas quem está pegado, preso às coisas pequenas, não pega as grandes, não vive as grandes. Vamos lembrar de Davi na propriedade, já dentro da propriedade do Araúna. Araúna falou, tem a terra, tem rebanho, tem a lenha e até o fogo
até o fogo te forneço, e que o Senhor aceite teu sacrifício. Davi falou, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifício que não me custa em nada. Coloca o preço que eu vou pagar, o preço. Qual o preço? O preço é X, eu vou pagar X. Para Deus eu não tiro. De Deus eu não tiro. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados. Com o seu propósito na mão, no seu coração. Do que o Senhor está falando com você? Sabe uma coisa que eu não podia deixar de falar também? É esse sensacionalismo, esse vitimismo que alguns ainda mantêm na vida, já foram libertos. Falta agora queimar essa ponte que tem com a imagem que as pessoas têm de você, do sofredor, da sofredora, daquela pessoa que vive doente, que sempre tem que ter alguém preocupado em torno, que deixa de ir nos lugares para ficar em cima de você, que tem que te ligar para saber se você está bem, que tem que enviar alguma coisa para você. Não, você está bem, você está livre. Viva de acordo com o que você já alcançou. Até para não voltar ao teu estado anterior e ficar 7 vezes pior. Não. Gente, tem coisas que a gente fala, né? E a gente chama para a vida. Eu lembro de uma pessoa, assim, assustadoramente, brincava, falando que tinha um problema no corpo, uma doença. A pessoa não era cristã evangélica, mas era uma pessoa próxima da igreja. Isso era lá na Celso Garcia. E a pessoa brincava, né? Nessa vida assistencialista também. E a gente lá na época falava, cuidado com isso, você está chamando a existência. Pois a pessoa passou a viver aquela vida. E aquilo era uma deformidade física. A pessoa passou a ter aquilo, a viver aquilo. Ela não precisava do que ela recebia, mas depois que a vida dela fisicamente mudou, ela passou a depender. A gente, quando fala, chama as coisas. Mas o viver de acordo com o que já aprendeu é se você sabe algo e faz menos, você está chamando aquela vida menor para a tua vida. Está entendendo? Então, para não ficar dúvida, vamos esclarecer. Você receber uma bênção, receber uma doação, receber um presente, ser abençoado por Deus e por homens é uma coisa. Você permitir algo na sua vida que não é mais a sua vida, que está abaixo da mentalidade, que está abaixo do conhecimento, primeiro deles, o revelado, que está abaixo, que é onde muita gente comete aqueles crimes que a bispa vem batendo muito, que são os desonestos intelectualmente. Tem gente que para ganhar discussão a pessoa fala coisas que ela já sabe que não é mais. Ela vai trazer aquilo para a vida dela. Ela vai atrair aquilo para a vida, para o casamento, para a família. Ela vai trazer aquilo para o negócio dela, para as finanças dela. Então, de repente, você não via assim. Você estava inocente. Mas a partir do momento que você entendeu essa palavra, agora você vê. E aí eu te falo, faz igual eu fiz. Opa, não é essa vida que eu estou. Então eu não continuo nessa vida. Eu vou para a vida que eu estou.
onde eu posso isso, onde eu resolvo, onde eu pago, onde eu lido com isso, onde eu mesmo conduzo isso, onde eu não permito isso, onde eu não dependo disso. Não. E aí você pode falar, mas vai sobrar menos para mim. Não, não quer dizer. Sobrar menos não quer dizer menos. Você tem que olhar pelo outro lado. Eu fiz mais. E eu só fiz porque Deus me deu mais. Deus me abençoou mais. E aprenda que quanto mais, mais na Bíblia é mais. A quem muito é dado, ainda mais lhe será acrescentado. Ao que tem, ainda mais lhe será acrescentado. Mas ao que tem pouco, então se eu estou vivendo, se eu me coloco, se eu ajo como quem tem menos, pode menos, até o pouco que eu tenho, que eu estou achando que eu vou segurar, isso vai me ser tirado. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço, continua falando com o teu povo, Senhor. Continua falando com cada um, o culto termina, mas eu oro para que o Espírito Santo, na vida, nos exemplos, na vivência, na convivência de cada pessoa, que cada um veja, que cada um, meu Deus, perceba. E eu oro para que não só percepção aconteça, mas que a disposição que vem do Senhor, do Espírito Santo, para mudanças, para decisões serem tomadas, que aconteça, que o Senhor conduza, que o Senhor favoreça, que o Senhor abençoe. Eu oro, meu Pai, agora e concordo com cada restauração nesse dia. Nós estamos nessa fé, os 52 dias que nós cremos em restaurações, que nós cremos, meu Deus, nesse crescimento mental, emocional, físico, nessa força para, meu Pai, adquirirmos poder, unção, riquezas, visão, como Neemias adquiriu, e fazer o que nunca foi feito numa vida. Ele fez o que nunca foi feito na vida dele. Os homens que o acompanharam fizeram também o que nunca tinham feito na vida inteira deles. Então aqueles muros foram restaurados, e eu peço que o Senhor nos leve também nestes 52 dias, nos capacita, nos leva a rompimentos mentais como ainda não tínhamos, nos coloca, meu Pai, com uma força até fisicamente, como não tínhamos para algumas coisas, para algumas realizações, para, meu Pai, obras, para trabalhos, meu Deus, para movimentos que temos que realizar, que eu creio, eu recebo, eu tomo posse, eu declaro sobre cada um, meu Pai, que ora agora e que crê também. Dá condições, meu Deus, no espírito, na mente, nas mãos, no poder e no alcance financeiro. Dá, meu Pai. Tem gente que não está nessa mentalidade dependente, de sempre estar buscando um pai nessa terra, porque já encontrou o Senhor. O único pai, meu Pai, que tem de fato é o Senhor. Porque tem gente que tem pai vivo nessa terra, mas agora só vê o Senhor como pai. Porque ninguém cobre mais, ninguém ama mais, ninguém pode mais, ninguém dá mais do que o Senhor. E eu oro para que aqueles que ainda não têm essa mentalidade, mas ainda buscam esse Pai na terra, buscam assistencialismo, buscam, meu Pai, condições que sejam livres, libertos, e que cada um, meu Pai, que já foi liberto, que o Senhor dê poder, que o Senhor coloque, meu Pai, diante de situações, para ser como um Neemias, para fazer a diferença, para realizar proezas. E aquilo, meu Pai, que não cabe a nós, que é impossível, eu creio e eu declaro que vivamos milagres, restaurações, meu Pai, que sejam sobrenaturais, curas sobrenaturais, libertações sobrenaturais, obras épicas,
que o Senhor faça, que o Senhor realize, que o Senhor envie, meu Pai, pessoas, instituições, até governos, para fazerem, para operarem, para abençoarem. Porque, meu Deus, nós estamos abertos para os milagres. O que vier do Senhor, eis-nos aqui. Que o Senhor opere, que o Senhor mude, que o Senhor restaure, que o Senhor reconstrua, que o Senhor levante, que o Senhor nos entregue. Eu creio, meu Deus, e eu declaro restauração na vida do teu povo em nome de Jesus. Eu concordo com cada clamor dessa manhã, eu concordo com cada oração, eu concordo, meu Pai, com milagres e com muros do tamanho do Senhor sendo restaurados e reconstruídos em nome de Jesus. Que assim o Senhor venha operar e abençoar a nossa vida. Eu tomo posse de milagres, eu tomo posse de vitórias, eu tomo posse da tua bênção sobre cada um de nós. Eu tomo posse de restaurações e eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.